Hoje eu vou abrir um dia do meu Bullet Journal com vocês. Um dia comum, 2 tarefas simples, um pequeno espaço de diário, mas é justamente aí que mora o que realmente muda a minha vida. Porque quando a gente aprende a vigiar um dia, a gente aprende a conduzir a nossa jornada. E eu vou te mostrar como coisas que são aparentemente pequenas, como organizar prints ou reorganizar playlists musicais, revelam algo muito maior sobre disciplina, intenção e vontade. Eu estou aqui com meu Bullet Journal aberto, já tem vídeo mostrando toda a estrutura do meu Bullet Journal. Aqui eu não vou explicar o método inteiro. Hoje eu vou falar de um dia específico, terça-feira 13. Infelizmente não é sexta-feira 13. Mas eu escolhi aleatoriamente, tá? Sem muitos critérios. Eu quero mostrar como eu uso na prática o Bullet Journal. Em um dia comum, mas extremamente produtivo e revelador para mim. Primeiro, ele é dividido em 2 partes. A parte de cima é a data, com as tarefas pessoais que eu tenho. Não tem a parte profissional aqui. E aqui na parte de baixo, eu tenho o meu vigiar, como eu gosto de chamar, que é o meu diário reflexivo. É um espaço suficiente no momento para trazer reflexões. É um processo que está em desenvolvimento para mim. Então, nesse momento, está me servindo muito bem essa quantidade de espaço que eu coloquei. Como você pode ver, é tudo visualmente simples. O objetivo do Bullet Journal é clareza e praticidade no dia a dia. No Bullet Journal, o círculo significa tarefa, e quando ele está pintado, quer dizer que foi cumprida. Para começar, eu escrevi realocar, porque batendo o olho eu já sei o que é, tá? Pode ser estranho para você, mas é que é uma coisa tão específica para mim que eu não preciso dar muitos detalhes nesse ponto. Você salva coisas nas redes sociais que nunca mais vê? Fica naquelas pastas lá de assistir depois, que nunca são assistidas? Alguns anos atrás, eu percebi que eu tava acumulando informação. Eu salvava, aí ficava naquele limbo. Salvar não é aprender, se não for aplicado, ele não serve. E foi assim que eu percebi que tem tantas coisas interessantes que eu salvo, porque se eu salvei, eu achei alguma coisa interessante, óbvio, e não tá em prática. Ou foi esquecido, ou eu tenho preguiça de buscar informação, falta de tempo, até eu encontrar aquilo lá naquele monte de coisa. Como é que eu resolvi isso? Primeiro que eu diminuí drasticamente o tempo em tela, por diversos motivos, que não vem ao caso. São conteúdos bem específicos que eu busco nas redes sociais. Organização de casa, pontos de vista de algumas pessoas. Então ficar naquele scrolling lá não é algo que eu faço, tá? Eu sou mais de vídeos longos aqui do YouTube, conhecimentos muito mais intencionais que eu vou atrás. Se é uma coisa que é visual, por exemplo, como eu falei da casa, algum móvel, alguma cor, eu vou lá e tiro um print. E aí, já falo para vocês para onde vai. E se é muito útil e eu quero inserir em alguma coisa específica, ou eu coloco lá direto no meu Obsidian, ou eu baixo para eu ver depois. E isso vai ser visto depois. Quando? Toda semana eu limpo. Eu passo do celular para o meu computador. E aí eu realoco tudo em pastas. Dessa forma, eu não perco nada de importante. O meu tempo nas redes sociais também não é perdido. Eu tô falando de um uso que não seja só para ver meme, tá? Você pode fazer isso, mas no seu tempo de lazer, conhecimento, e não ficar horas nas redes sociais só passando, vendo vídeo, sem intenção alguma. Quais pastas eu tenho no meu computador que comportam esse realocar? Eu tenho a parte de casa, e aí dentro dela tem decoração, tem cozinha, sala, porque eu vou utilizar isso é um banco de dados para eu utilizar. Eu tenho parte de ideias de conteúdo, normalmente são aquelas que são baixadas porque é alguma reflexão que é interessante para eu desenvolver, às vezes para eu conectar com alguma leitura, ou para eu poder usar argumentos contra ou a favor, por exemplo, aqui no canal. Tem também a parte de beleza, onde eu separo dentro dela outras pastas de cabelo, maquiagem, etc. E então, quando eu quero buscar alguma informação, tá organizado e muito fácil de encontrar. Ah, mas que trabalho, meu Deus! Trabalho maior é você viver perdido. É perder tempo, que você salva e nunca mais vai acessar aquilo. Leva minutos por semana. Eu vou lá, passo meu celular pro computador, e aí do computador, como eu não utilizo muito, né? Aí vem aquele caso de você ter
o excesso de redes sociais, é claro que vai ter muito mais conteúdo. Então eu vou lá e coloco nas pastas específicas, organizo, minutos por semana. O resultado, eu sempre acho o que eu preciso. Deu para entender o realocar? Agora vamos passar para a próxima tarefinha, que foi o organizar a pasta no Deezer. Porque o Deezer, se todo mundo usa o Spotify... Olha, gente, eu iniciei nele pela qualidade do som, e aí eu fiquei por aqui. É isso, eu comecei e fiquei por aqui. Já estão todas as minhas pastas criadas, as músicas que eu gosto. Bom, eu gosto de entrar no meu Deezer e saber exatamente onde está a música. E às vezes eu aposto que tem muita gente que entra e fala, meu Deus, qual é o nome daquela música, onde é que eu acho, onde é que tá? Mas eu gosto de entrar e saber onde ela tá. Eu tenho cerca de umas 100 playlists que eu criei. Eu amo música boa. Boa! Eu vou até compartilhar visualmente aqui com vocês de como é que eu deixo. Mas o visual é tudo padronizado. Eu tenho os emoji, a fonte específica e cores específicas. E a forma como eu escrevo também, tá bom? Então, eu não gosto de playlists gigantes se eu nunca vou conseguir escutar tudo, se eu nunca vou encontrar nada lá. Então, nessa tarefa de organizar as pastas, para eu me encontrar melhor, para eu utilizar melhor, né, essa ferramenta, que é esse streaming musical, essa tarefa surgiu porque eu comecei a reorganizar alguns títulos em uma divisão própria que eu criei. E aí a divisão eu faço de duas formas. Eu tenho as pastas por cantor, aí eu chamo o melhor de. Então, no caso, o melhor de Pearl Jam, o melhor do Tears for Fears, quando eu gosto de muitas músicas de um determinado cantor ou banda. E em segundo, eu organizo por sentimento, não por gênero. Que eu sinto vontade de escutar agora. Se eu quero me concentrar, eu vou na pasta para focar. Normalmente é instrumental, música clássica que eu escuto bastante. Agora, se eu quero ouvir um rock, eu coloco para ouvir uma guitarra. Se eu quero ouvir uma romântica, eu coloco para me apaixonar. Eu gosto de fazer esse jogo, assim, de palavras, esse momento de encontrar a música sem ser naqueles gêneros fechados que todo mundo coloca. Eu gosto de entrar e buscar o estado de espírito que a música traz. Nesse caso, a tarefa ela foi desmembrada, tá? Por ser uma tarefa mais demorada, porque são, como eu disse, eu tenho 100 playlists, mas eu tenho um tempo determinado na minha rotina para essas tarefas. Então eu vou lá e falo, agora é o momento de eu realizar as tarefas da minha parte pessoal. E é isso. Se eu fosse colocar o meu profissional, o meu bullet journal seria totalmente diferente. Umas 3 folhas só de tarefas. Mas é porque eu tenho muito mais hábitos do que tarefas. Mas eu acho que aqui eu consigo organizar todas aquelas coisas que parece que ficam soltas no meu dia. Vamos para a parte mais importante do meu dia? Esse pedacinho da folha? Essa é a sua parte mais importante do dia? Deveria ser. Às vezes, eu paro no final do meu dia e eu escrevo coisas nada a ver, de verdade. Às vezes eu estou frustrada, às vezes eu estou sem ideias, mas eu sempre tento escrever, porque são nesses momentos que a gente precisa. A gente precisa organizar as nossas ideias, organizar os nossos sentimentos. Se você não observa o seu dia, você repete os seus erros. Vigiar é estar sempre atento. Eu vou te mostrar o que eu escrevi em um dia, meu Deus, que eu considerava um dia de sempre, tá? Foi um dia que eu nem queria escrever, tá? Vocês têm que entender que não tem um padrão de escrita, tá? Como eu falei, eu tô desenvolvendo, eu tô melhorando, a minha leitura tá se desenvolvendo. Você vai entendendo que não tem o certo, tá? Principalmente no começo. Hoje peguei pesado no teclado, nível mais que iniciante, isso eu sei que nada sei. Quando eu estou frustrada, eu acabo falando algumas coisas ridículas. Como aprender um instrumento é difícil, e nessa sensação de frustração, eu busco entender o motivo da desistência das pessoas. Então, começou com a ideia da minha frustração, que eu estava ali aprendendo o teclado, e tem aquela sensação de não saber nada e parecer que não vai pra frente. Normalmente é assim que eu estou me sentindo. Vem a reflexão automaticamente. Por que as pessoas desistem? Principalmente quando a gente vai aprender algo novo. Por exemplo, no caso, um instrumento, que é muito comum isso acontecer. E aí, algumas perguntas surgiram. Vamos ver. E claro que a resposta me veio rapidamente. Propósito e intenção. Por que eu quero aprender? Por que esse objetivo foi escolhido e planejado por mim? Então, por que eu escolhi aprender teclado? Por que esse objetivo foi colocado, né? Porque eu comprei um teclado. Aí vem, quando me respondo sinceramente,
e emocionalmente, que é o mais difícil, né? Ser sincero e humilde, né? Eu acho que também deveria colocar que ser humilde. Quando a gente é humilde, a gente abre as nossas dificuldades, a gente abre os nossos erros, a gente vê muito mais claramente as coisas. E me vem um sopro de vontade. Quando eu lembro o propósito, a vontade volta. Educar a vontade é alimentar esse fogo da força sem vitimização ou desculpas. É me entregar à constância, ter controle sobre as minhas fraquezas. Aí vem o livro que eu li sobre a educação da vontade, que ele é muito bom, eu vou colocar o link aqui na descrição. Como a gente não ser preguiçoso, como manter a constância no que a gente faz, qual é essa força interna que a gente tem que construir. Constância não é uma emoção, é uma decisão repetida. Quando eu falo controle sobre as minhas fraquezas, com isso na mente e coração eu posso fazer tudo. E aqui eu estou falando a reflexão básica que eu tirei, porque isso aqui é muito mais profundo, sobre a desistência, entendeu? Sobre como a gente mantém essa constância, como não desistir, né? Dá pra colocar aqui como não desistir desse dia, né? O tema do vigiar desse dia. Mas quem não reforça o porquê, abandona no primeiro obstáculo. Toda meta precisa de uma intenção clara. Isso foi uma reflexão que eu tirei desse momento do meu dia. Até nas coisas mais comuns podem sair alguns aprendizados. Você pode até tirar outras conclusões do meu trecho, achar que está errado, mas ainda assim vai ser uma reflexão, uma conexão de ideias que você vai fazer com outras coisas suas, com experiências, com conversas, com estudos. E olha que eu olhei para esse dia e pensei, não tem nada aqui, antes de escrever esse pensamento. Para concluir, nesse vídeo, a gente construiu algumas coisas. A gente entendeu como é que a gente usa o Bullet Journal na prática, né? Num dia comum, num dia raiz. Ver que a organização é formação de caráter. Aprender a transformar um momento frustrante em clareza e perceber que um dia comum é suficiente. Mas existe uma coisa que trava muita gente: começar. Se você quer aprender a organizar a vida de um jeito que não seja só bonito no Instagram, mas que funcione numa terça-feira, dia 13, às 8 horas, quando você está cansado, então se inscreve aqui no canal. Vamos então vivendo um dia de cada vez. Até o próximo vídeo.